Ok, tudo bem? Continuo eu no meu cafezinho aqui. Tá. Em relação às causas da síndrome do túnel do carpo, eu citei as principais. Repetição de movimento, né, do punho e da mão. Geralmente isso acontece no ambiente laboral, né, no trabalho, mas pode ser em algum esporte também. Né, algum esporte, alguma modalidade em que se repete o movimento de punho e de mão, pode acontecer isso. Artrite reumatoide, né, em função da formação da fibrose, do pânus no punho, quando a pessoa que tem artrite reumatoide tem artrite no punho. E isso é bastante comum. Estima-se que 90% dos pacientes com artrite reumatoide apresentem artrite no punho. E tendo artrite no punho, a fibrose no punho deve ser significativa e a fibrose pode invadir. A fibrose no punho pode invadir o túnel do carpo, comprimindo lá dentro o nervo mediano. Eu falei de diabetes, porque provoca desmielinização. Eu falei de mastectomia, né, em função de retira a mama, e aí em função da retirada da mama desenvolve-se um linfedema, um edema, né, por retirada dos gânglios axilares no membro superior do mesmo lado, e aí um inchaço no membro superior, inchaço aqui na face anterior do punho, culminando no aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Então, principalmente gestantes, né? Nessa população a incidência de síndrome do túnel do carpo é maior do que na população geral, é maior do que nas mulheres não gestantes, por conta de edema também. O que chama mais atenção na gestante é o edema de membro inferior, mas elas têm edema em membro superior também, né? Podem ter, em função de déficit no retorno venoso, no fluxo linfático, pode ter edema em membro superior também. Tá. Existem outras causas, fratura, uma fratura no punho, então o próprio fragmento ósseo pode tocar no nervo mediano, ou então tem a fratura, tem o edema, como consequência da inflamação pela fratura, e esse edema aqui dentro do túnel do carpo gera a síndrome do túnel do carpo. Agora, destaque, pessoal, nas causas da síndrome do túnel do carpo, para inflamação do retináculo flexor e inflamação de tendões que passam dentro do túnel do carpo junto com o nervo mediano. A inflamação dessas estruturas, de uma delas ou das duas, pode levar a síndrome do túnel do carpo em função do edema. Porque tem inflamação aqui, tem edema, e esse edema pode comprimir o nervo mediano. Quadro clínico, né, acho que já dá para imaginar, tem compressão neural, então tem toda uma sintomatologia ligada à lesão nervosa. Então a pessoa vai ter alteração de sensibilidade, então dor, dormência, formigamento nessa região da mão, né, face lateral do quarto também, face anterior dos 3 primeiros dedos, face lateral do quarto, já que esse é o dermatomo do nervo mediano, que é o lesado na síndrome do túnel do carpo. Fraqueza dos músculos inervados pelo nervo mediano. Se o nervo mediano não está bem, os músculos inervados por ele não estarão bem também. Então, fraqueza muscular. Esse paciente deve apresentar fraqueza na apreensão palmar, manual, deve ter fraqueza no movimento de punho, movimento de pinça, desculpe, já que a pinça é realizada por músculos muitas vezes inervados pelo nervo mediano. Então, são 2 movimentos que ficam enfraquecidos em razão da síndrome do túnel do carpo. A motricidade fina provavelmente vai ser comprometida, né? A realização de movimentos menores, movimentos mais delicados, pode estar afetada por conta da síndrome do túnel do carpo. Diminuição do volume da eminência tenar, né? Aqui está a eminência hipotenar. E esse volume aqui que a gente tem na mão, na palma da mão, é a eminência tenar. A eminência tenar é formada por pequenos músculos que movimentam o polegar, e estes ventres musculares são inervados pelo mediano. Então, se o nervo mediano está lesado, se a pessoa tem síndrome do túnel do carpo, os músculos inervados pelo nervo mediano, como estes da eminência tenar, perderão volume. Então, a eminência vai ficar hipotrofiada, vai ficar com volume diminuído por conta da compressão do nervo mediano. E as alterações neurovegetativas, alterações autônomas também provavelmente estarão presentes. Então, sudorese, alteração na cor, alteração na temperatura, tudo isso também deve aparecer no quadro clínico do paciente com síndrome do túnel do carpo. Então, essas são as principais manifestações clínicas. Em relação ao diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, é relativamente fácil. A gente já conversou sobre diagnóstico diferencial, né, no vídeo anterior.
O diagnóstico ele vem basicamente de 3 coisas. Sintomatologia característica. Então, se o paciente tem tudo ou quase tudo isso que eu acabei de falar, né, que integra o quadro clínico clássico da síndrome do carpo. Se ele faz a eletroneuromiografia ou faz algum outro exame de imagem em que é possível constatar a síndrome do carpo, né, e a síndrome do carpo aparece, ou ainda por testes especiais ortopédicos, né? Faz um Fallen invertido, eles são positivos. Então, provavelmente, com estas alterações, nessas ferramentas, nesses instrumentos, a síndrome do carpo é diagnosticada. Então, o diagnóstico ele vem basicamente pelos sintomas, pela presença dos sinais e sintomas característicos, por imagens, ultrassonografia, menos indicada, um pouco menos precisa para o diagnóstico da síndrome do carpo. As melhores imagens são a ressonância e a tomografia, que mostram mais exatamente o nervo mediano, se ele está sendo comprimido ou não, qual é a causa da síndrome do carpo, tudo isso deve aparecer, especialmente nessas 2 imagens, tá? Na ressonância nuclear magnética e na tomografia computadorizada, mas tem a eletroneuromiografia também. Um exame que se avalia a atividade neural a partir da musculatura, a partir da contração dos músculos. Os músculos, nesse caso, inervados pelo nervo mediano. E terceira via, né, terceira ferramenta útil para o diagnóstico da síndrome do carpo, os testes especiais. Então, Fallen invertido, Tinel, se eles forem positivos, muito provavelmente o paciente tem síndrome do túnel do carpo. E o ideal é fazer todos eles, tá? Não faça apenas um. Faça os 3, faça o Fallen invertido, faz o sinal de Tinel. Assim você vai ter mais certeza da presença ou ausência de um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Se todos os 3 forem positivos, é porque muito provavelmente o paciente tem essa síndrome compressiva. Se todos forem negativos, provavelmente o paciente não tem essa síndrome compressiva. Devemos pensar em outra hipótese de diagnóstico. A síndrome do túnel do carpo é um diagnóstico menos provável, tá? Então, em relação ao diagnóstico, é isso. Quanto ao tratamento fisioterapêutico, né? É importante que esse paciente permaneça em repouso. Em geral, não se indica imobilização, se indica repouso. Repouso é afastamento, na medida do possível, das atividades irritativas. Então, aquelas coisas que ajudaram a desencadear a síndrome do túnel do carpo e neste momento em que a síndrome do túnel do carpo já está instalada, agravam a lesão, agravam os sintomas, não devem ser realizadas ou devem ser realizadas numa menor intensidade pelos pacientes com síndrome do túnel do carpo. Então, deixar as atividades que repetem movimento de punho e mão é parte dessa intervenção, é parte importante do sucesso do tratamento fisioterapêutico. Tá? Então, o afastamento da atividade irritativa, né, o repouso do punho e da mão é importante para otimizar a reabilitação, para que a reabilitação aconteça mais rapidamente e mais plenamente também, para que o paciente melhore mais rapidamente e melhore mais completamente, esse repouso é necessário. Eletroanalgesia, então correntes elétricas que podem reduzir dor, como a TENS e a CIV, né, a corrente interferencial vetorial, tem indicação. Agora, claro, vocês sabem da minha linha, né? Eu sou adepto das terapias manuais, então eu vou falar especialmente dos recursos terapêuticos manuais agindo nos pacientes com síndrome do túnel do carpo. As técnicas de mobilização articular ajudam na descompressão do nervo mediano, melhoram a dor ao movimento e melhoram a amplitude de movimento articular também. Então, tem técnicas de mobilização de vários conceitos, de vários métodos, todas essas técnicas, a rigor, têm indicação na síndrome do túnel do carpo. Então, técnicas de mobilização do conceito Mulligan, do conceito Maitland, técnicas de mobilização do método Kaltenborn, mobilização clássica, mobilização intraarticular, tudo isso pode ser utilizado, né, com aqueles benefícios da mobilização articular que vocês conhecem. Né? Falei de alguns aqui, redução da dor, aumento da mobilidade, mas tem ainda ganho de propriocepção, melhora da função, né, melhora da funcionalidade do punho. Então, provavelmente depois das mobilizações articulares, a pessoa vai conseguir realizar melhor, realizar mais normalmente as suas atividades diárias, certo? Técnicas de alongamento, agora
uma observação: esse alongamento aqui, em que se força a flexão do punho, ele não deve ser utilizado, ou então utilizado em casos específicos. Por quê? Quando você faz esse alongamento, esse exercício de alongamento, pensando em alongar a musculatura extensora de punho de dedos, observe que você tem um aumento na compressão do nervo mediano. Inclusive, o teste de Fallen funciona desse jeito. Né? Justamente é positivo porque piora a sintomatologia, porque aumenta a compressão do nervo mediano, forçando a flexão do punho. Então, esse exercício aqui, em que se força a flexão do punho, pensando em alongar essa musculatura, ele não deve ser usado, ou deve ser usado com parcimônia, assim, com cautela. Porque forçando a flexão do punho para alongar essa musculatura, você acaba, por outro lado, aumentando a compressão do nervo mediano e talvez piorando os sintomas do paciente. Então, em fases mais iniciais do tratamento, no curto prazo, esse exercício não é preconizado, não está indicado. Né? Por esse risco de aumento da compressão do nervo mediano, agravamento da síndrome do túnel do carpo, piora dos sintomas da doença. Exercícios de fortalecimento também, na medida do possível. Claro que no curto prazo não se faz esse fortalecimento. No curto prazo, a preocupação é basicamente em controlar o processo inflamatório, controlar os sinais logísticos, os sinais inflamatórios, minimizar edema, diminuir a dor do paciente, alguma coisa assim. Mas, posteriormente, a gente precisa combater os demais malefícios produzidos pela doença. Então, mais para frente, a gente precisa, inclusive, aplicar técnicas de fortalecimento muscular, né, com exercícios resistidos, inclusive, para restabelecer a força muscular, para restabelecer o volume dos músculos do antebraço, do punho e da mão. Em geral, a gente começa com exercícios mais leves, contração isométrica, e à medida que o paciente evolui, os sintomas são controlados, a gente evolui no fortalecimento muscular, né, indo em direção aos exercícios com contração concêntrica, com carga, evoluindo para os exercícios excêntricos. E uma técnica que não pode faltar nessa e em qualquer outra síndrome compressiva é a mobilização neural. A mobilização neural, especialmente do nervo mediano, vai possibilitar melhora tanto do aspecto mecânico do nervo, quanto do aspecto fisiológico / funcional. Então, a gente consegue melhorar tanto a complacência, né, o alongamento, o deslizamento daquele nervo em relação às estruturas adjacentes, em relação às estruturas vizinhas, quanto a melhora na fisiologia mesmo. Né? Uma melhor passagem dos neurotransmissores, uma melhor passagem dos impulsos elétricos, tudo isso acaba sendo melhorado também do nervo mediano com a aplicação da mobilização neural. E aí a técnica de mobilização do nervo mediano, especificamente, é o LTT1, né, que é o Upper Limb Tension Test. E aí o número 1, que é o que utilizamos tanto para o diagnóstico da lesão do nervo mediano, quanto para o tratamento visando estes benefícios que foram mencionados. Tá? Então, em relação ao tratamento da síndrome do túnel do carpo, é isso. Vou falar bem rapidamente sobre a tenosynovite de De Quervain. É a inflamação. Tenosynovite significa lesão do tendão, lesão do envoltório do tendão. Então, quando a pessoa tem uma lesão do tendão, de toda a unidade, né? Lesão do tendão, e também uma inflamação da bainha tendínea, né, ou bainha sinovial, que é o envoltório do tendão, porque todo tendão tem uma capa, tem um invólucro para protegê-lo e para permitir que o tendão deslize em relação a essa capa, em relação a esse envoltório e em relação às estruturas que estão ao seu redor. Se a pessoa tem uma lesão do tendão e também do envoltório do tendão, ela não tem uma tendinite, ela tem uma tenosynovite. Seria algo um pouco maior, um pouco mais complexo, com o envolvimento de uma outra estrutura além do tendão, que é a bainha sinovial ou bainha tendínea. E é daí que vem o nome tenosynovite. Teno significa tendão, sinove não é de membrana sinovial, porque não tem nada a ver com articulação, com a parte interna da articulação. Esse sinove vem de bainha sinovial, que é esse envoltório do tendão. E de inflamação. Então, tenosynovite é a inflamação do tendão e também do envoltório do tendão. Aí a tenosynovite de De Quervain, especificamente, é a lesão dos tendões, de dois tendões, e das bainhas destes dois tendões, dos músculos abdutor longo e extensor curto do polegar. Quando a gente faz um ok, assim,
aparece aqui na face lateral do punho a tabaqueira anatômica. Delimitando anteriormente a tabaqueira anatômica estão esses dois tendões, do abdutor longo e do extensor curto polegar. Então, se a pessoa tem uma inflamação destes dois tendões aqui assim, na face lateral do punho, e inflamação das bainhas destes dois tendões, esse é o diagnóstico que ela recebe. Tenosynovite de de Quervain. Alguns professores pronunciam de Quervain, mas ele era francês, até onde eu sei, então a pronúncia seria tenosynovite de de Quervain. Bom, geralmente ocorre por repetição de movimento. Na repetição de movimento do polegar, porque nós estamos falando de inflamação de dois tendões de músculos do polegar, responsáveis pela extensão e abdução do polegar. Então, o uso excessivo do polegar no trabalho, no esporte, pode resultar numa tenosynovite de de Quervain. A realização de movimento repetitivo em casa, né, pode levar a isso. Existe uma incidência elevada em mulheres que têm bebê de colo em casa, né? Isso porque, para segurar a criança durante a amamentação, para fazer a criança dormir, até não se tem a repetição do movimento de abdução, mas se tem uma contração continuada, uma contração bem prolongada destes músculos, e isso também gera microtrauma, também gera estresse, e microtrauma nesses tendões eles podem inflamar. Então, mulheres que seguram o bebê no colo podem evoluir para sintomas aqui na face lateral do punho. Hoje se fala bastante sobre essa, que pode ser uma Lerdort, pelo uso excessivo de smartphone, né? Então, se movimenta muito o polegar, e nessa de movimentar bastante o polegar para manipular um dispositivo móvel, né? Um celular especialmente, pode ser que os tendões e as bainhas destes dois tendões, especificamente deles, inflamem, desencadeando a tenosynovite de de Quervain. Duas manifestações clínicas bem comuns, bem clássicas, que nos ajudam a diagnosticar a tenosynovite de de Quervain. Primeiro, em geral, estes pacientes têm crepitação. São estalidos audíveis na face lateral do punho. Quando a pessoa faz abdução, extensão do polegar, a gente consegue escutar, a gente consegue sentir, tocando, que há crepitação. Poderia ter relação com a fibrose, com a quebra de parte da fibrose dentro da unidade durante a movimentação do polegar. Isso geraria crepitação, muitas vezes é bem audível. Assim, você aproxima o punho do paciente do ouvido, você pede para ele fazer a abdução e extensão do polegar e você sente crepitação. Se você colocar um estetoscópio aqui, pedir abdução e extensão do polegar, você vai escutar a crepitação acontecendo. E a segunda manifestação clínica característica é dor pontual. Em geral, os pacientes, por motivos desconhecidos, falam assim, eu estou sentindo dor aqui. Ele coloca o dedo exatamente em cima desses dois tendões. Você pergunta para ele, mas a dor é uma dor mais espalhada, né? Ela vai para algum outro lugar ou a dor é mais pontual? Ele fala, não, a minha dor é pontual, eu estou sentindo dor aqui, especificamente aqui. Então, essa seria uma outra característica clínica da tenosynovite de de Quervain e, claro, nos ajuda a diagnosticar, a estabelecer um diagnóstico diferencial. Ok, gente. Então, em relação ao punho, o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente vai começar a estudar a articulação do quadril, tá? Revisando a anatomia, revisando a cinesiologia, pelo menos aspectos mais importantes da anatomia e da cinesiologia, antes de trocarmos uma ideia sobre as lesões do quadril. E nas próximas oportunidades eu vou falar de lesões miotendíneas, lesões musculares e tendinosas do quadril, principalmente lesão muscular, bastante comum, principalmente reto-femoral, adutor longo, isquiotibial. Os estiramentos e distensões acontecem com bastante frequência nesses músculos. Vou falar um pouco de osteoartrose no quadril, né, uma vez que o quadril é uma das articulações mais afetadas pela osteoartrose. E, curiosamente, a osteoartrose é mais comum nas mulheres, mas especificamente a coxartrose é mais comum no sexo masculino. A osteoartrose no quadril especificamente acontece mais nos homens do que nas mulheres. Não estou dizendo que a osteoartrose é mais comum nos homens, não é isso. Tá? Pelo contrário, a osteoartrose é mais comum no sexo feminino, mas a coxartrose, só a coxartrose, é mais comum nos homens do que nas mulheres. Tá? E depois disso eu vou falar um pouco sobre a artroplastia de quadril, artroplastia parcial, artroplastia total de quadril, e pretendo falar da osteoartrose antes da artroplastia, porque a principal indicação de artroplastia de quadril, aí seria geralmente a
a total, é a osteoartrose, né? Uma coxartrose mais avançada, que provoca uma degeneração muito significativa da articulação do quadril, comprometendo muito o movimento, gerando deformidades, comprometendo sobremaneira a função da articulação do quadril, pode evoluir para uma cirurgia, pode evoluir para uma artroplastia, que é a colocação de prótese, né? A colocação de peça metálica no lugar da articulação do quadril, dos ossos que compõem a articulação do quadril. Então, vamos fazer uma revisão na aula de hoje, uma revisão da anatomia da cinesiologia do quadril. Então, a articulação do quadril, em termos de classificação, ela é sinovial, né, uma diartrose, e do tipo esferoidal. Então, naquela primeira classificação, em que se considera a estrutura que preenche a articulação, existem 3 tipos nessa classificação: fibrosa, que é a sinartrose, cartilaginosa, que é a anfiartrose, e a sinovial, que é a diartrose. No caso, a articulação do quadril é uma diartrose, uma articulação sinovial, porque ela tem os elementos sinoviais, ela tem membrana sinovial, ela tem líquido sinovial, e é uma articulação que apresenta uma mobilidade bem razoável, justamente por ser sinovial, por apresentar os elementos sinoviais típicos. E na segunda classificação, que leva em conta a forma, existem 7 tipos diferentes, né? Elipsoide, como eu falei no vídeo anterior, que é a classificação da articulação radiocárpica. Ela pode ser em gínglimo, a articulação pode ser em dobradiça, a articulação pode ser plana e por aí vai. No caso, a articulação do quadril é classificada como esferoidal, né? Porque existe uma grande esfera, uma grande convexidade, que é a cabeça do fêmur, e isso faz com que essa articulação, na segunda classificação, seja considerada esferoidal, que é do tipo bola soquete, né? É uma grande esfera, uma grande convexidade, se articulando com uma cavidade, uma concavidade bastante profunda. Tá? Então, ela é uma articulação sinovial, né? Uma diartrose, e, ao mesmo tempo, uma articulação esferoidal. A articulação do quadril tem uma ótima estabilidade, por diversos motivos, né? Mas principalmente, né, a boa estabilidade do quadril está relacionada à presença de uma concavidade bem profunda, né? O acetábulo, ele é muito profundo, então a cabeça do fêmur fica encaixada lá no fundo do acetábulo. Isso significa mais congruência, né? Significa um encaixe melhor, um encaixe mais perfeito, significa uma capacidade bem maior de sustentação de peso, significa uma estabilidade bastante superior. E não poderia ser diferente, né? A articulação do quadril é uma articulação de sustentação, uma articulação de descarga de peso, é uma articulação importante do membro inferior, então ela precisa ter uma estabilidade maior, né? Uma estabilidade redobrada. Enquanto a articulação glenomeral é uma das mais móveis do corpo e tem uma estabilidade bem reduzida, a articulação do quadril, o contrário, ela não tem o mesmo movimento, a mesma mobilidade da glenomeral. Eu também não estou dizendo que a mobilidade do quadril é ruim, não, é uma mobilidade até razoável, né? Para essa articulação, para as funções que ela desempenha. Mas ela tem muita estabilidade. Tanto que luxação, subluxação de quadril não são frequentes, não são comuns. Pelo menos em adultos, luxação, subluxação não são frequentes. Em criança, adolescente também não é comum. Em criança, aí tem um caso específico, que é a displasia congênita de quadril, luxação congênita de quadril, em que a criança nasce com o quadril luxado ou nasce com o quadril luxável, né? Ou ela nasce com a articulação do quadril fora do lugar, ou então ela nasce com o quadril bastante instável e podendo sair do lugar, luxar a qualquer momento. Mas é um caso específico. Em situação normal, em adultos, luxação de quadril até pode acontecer, mas é algo bem menos provável em função dessa enorme estabilidade que o quadril tem. E de onde vem tanta estabilidade? Tá, então, acetábulo bastante profundo. A cápsula articular e os ligamentos do quadril são extremamente resistentes. É uma cápsula mais retraída, mais densa, mais forte. E os ligamentos estão entre os que apresentam maior resistência à tensão dentre os ligamentos do corpo. Tá? Então, a presença de estabilizadores estáticos, né, como cápsula, ligamentos, muito resistentes, muito fortes, faz com que o quadril tenha uma estabilidade maior também.
além de toda a musculatura. São muitos músculos envolvendo a articulação do quadril, são 23 para ser mais exato, e esses músculos do quadril, eles estão em geral muito fortes, né? Basta lembrar de um glúteo máximo na face posterior do quadril, de um ilipsoas, dos músculos adutores, são todos músculos muito fortes. E esse grande número de músculos e a presença de músculos muito fortes também contribui com a boa estabilidade do quadril. Então, o quadril tem ótima estabilidade, né, por alguns motivos. Acetábulo profundo, cápsula muito resistente, ligamentos muito resistentes, muitos músculos e músculos muito fortes. Tem mais um detalhe. Na articulação do quadril, aprofundando ainda mais o acetábulo, existe uma estrutura cartilaginosa, fibrocartilaginosa, chamada labrum acetabular ou lábio acetabular. Então, a presença do labrum lá dentro da articulação aprofunda ainda mais o acetábulo, fazendo com que essa articulação tenha uma estabilidade muito grande, muito boa. A articulação do quadril faz 6 movimentos. São 6 movimentos osteocinemáticos na articulação do quadril. Flexão, extensão, né, ou hiperextensão, como preferirem, né? Você pode chamar de extensão a volta da flexão até a posição neutra, e o que acontece de movimento dali para trás seria a hiperextensão da articulação do quadril. A abdução, a adução e as rotações externa e interna, né? Esses são os 6 movimentos do quadril. Vamos dar uma recapitulada nos planos e eixos anatômicos dos movimentos do quadril. Flexão e extensão são movimentos que acontecem no plano sagital, né? Para frente e para trás. Flexão de quadril, extensão de quadril na posição anatômica, então movimentos que acontecem para frente e para trás, para frente e para trás. Então, nesse sentido, do plano sagital. E quando o plano é sagital, o eixo é frontal, também conhecido como coronal ou lateral. Já a abdução e a adução são movimentos que acontecem assim, para fora e para dentro. Então, são movimentos que acontecem no plano frontal, e quando o plano é frontal, o eixo é sagital, que é o antero-posterior, né? A mesma coisa, sinônimos. E as rotações, por fim, as rotações interna e externa. A rotação interna e a rotação externa são movimentos que acontecem nesse sentido. Acompanham o plano transversal. O plano transversal é esse que me divide em superior e inferior, né, em porções iguais ou desiguais em superior e inferior. Então, esse é o plano transversal. Sempre que o plano é transversal, o eixo é longitudinal, né? Também conhecido como crânio-caudal ou céfalo-caudal, tanto faz, né? Que é o superior para inferior. O tempo já está se esgotando aqui do nosso segundo vídeo, né, de hoje, da aula de hoje. Mas vamos lá. Então, esses são os 6 movimentos do quadril, repetindo: flexão e extensão, plano frontal e eixo sagital, abdução e adução, plano sagital, eixo frontal, rotações interna e externa, cujo plano é transversal, também conhecido como horizontal, e o eixo é o longitudinal. Ligamentos, existem 5 ligamentos mais importantes na articulação do quadril. Um deles é palpável, apenas um dos 5 é palpável, que é o ligamento inguinal, localizado mais anteriormente na articulação do quadril. Inguinal, ele começa na IAS, espinha ilíaca anterior-superior, e se insere na face anterior do osso púbico do mesmo lado. Então, começa na IAS, termina no pubis, mais anteriormente no osso púbico. Esse é o ligamento inguinal. Esse dá para palpar. Com o paciente em decúbito dorsal, com o quadril mais estendido, palpando entre esses 2 ossos, entre as fixações, origem e inserção, a gente consegue sentir que tem um cordão, tem uma estrutura, tem um volume, né, entre esses 2 ossos, que corresponde ao ligamento inguinal. E bem no meio do ligamento inguinal passa a artéria femoral. Por baixo do ligamento inguinal, e recebendo proteção, inclusive, né, do ligamento inguinal, a artéria femoral. Então, se pegar, localizar origem e inserção, tocar no ligamento inguinal e pegar num ponto aqui distante, bem no meio dele, entre origem e inserção, se você deixar os dedos aí, subir um pouquinho, descer um pouquinho, até para sair de cima do ligamento inguinal, você vai conseguir sentir mais facilmente o pulso da artéria femoral. Essa que é uma das artérias mais importantes do corpo, é considerada a mais importante artéria do membro inferior, responsável pela irrigação, pela nutrição de boa parte dos tecidos do membro inferior. Tá? Bom, tem um outro ligamento dentro da articulação, que é o ligamento redondo, também chamado de teres, e ele está inserido na fóvea, que é aquela depressão, aquele buraquinho existente na cabeça do fêmur. Ele é pequeno,
E ele é muito intra-articular, né? Ele começa mais inferiormente no fundo do acetábulo e termina nesse buraquinho na cabeça do fêmur chamada fóvea. Ele tem a função de dificultar a saída da cabeça do fêmur de dentro do acetábulo. Então, ele tem a função de impedir um afastamento exagerado das superfícies articulares, uma tração exagerada das superfícies articulares da articulação do quadril, e dessa maneira ele estabiliza a articulação do quadril. E tem 3 ligamentos capsulares, 3 ligamentos que envolvem a articulação do quadril e que estão fixados na cápsula articular do quadril, estão colados na cápsula articular do quadril, na parede mais externa da cápsula. São eles o ilhiofemoral, o pubofemoral e o isquiofemoral. Então tem um mais na frente, que é o ilhiofemoral, também conhecido como ligamento em Y, também chamado de ligamento em Y de Bigelow, né, porque a primeira pessoa a descrever esse ligamento foi um médico chamado Bigelow, né, cujo sobrenome era Bigelow, então ficou conhecido como ligamento em Y de Bigelow. E Y porque tem o formato de um Y, uma origem só no ilho, e quando ele vai descendo assim, ele se abre e se prende em 2 pontos diferentes do colo do fêmur. Então, por isso que ele é chamado também de ligamento em Y, está mais na face anterior do quadril, só que esse não tem como palpar, porque ele é muito profundo. Ele está colado na cápsula, então por aí a gente tem uma ideia da profundidade desse ligamento. Mais medialmente na articulação do quadril tem o pubofemoral, mais na parte mais inferior, medial da articulação do quadril, o ligamento pubofemoral. Tem esse nome porque ele tem origem no pubis, no osso púbico, né, que é um dos 3 ossos do quadril, um dos 3 ossos do inominado, e tem inserção no meio do colo do fêmur. Então, por isso, pubofemoral. Ele, pela localização dele, ele tem a função de restringir a abdução do quadril. Então, quando você abduz o quadril, você alonga não só os músculos e tendões mais mediais da articulação do quadril, não só os músculos adutores são alongados. Todos esses tecidos moles mais mediais e inferiores da articulação do quadril são distendidos, são estirados. Então, o alongamento de todos esses tecidos moles, inclusive do ligamento pubofemoral, limita o movimento de abdução do quadril. E o ligamento isquiofemoral, esse localizado mais posteriormente, só que ele é meio espiralado, então ele acaba se inserindo mais anteriormente no colo do fêmur. Então tem esse nome porque ele começa lá atrás, no isquio, e como ele termina no meio do colo do fêmur, assim como todos esses ligamentos capsulares da articulação do quadril, ele é conhecido como ligamento isquiofemoral. Então esses são os 5 ligamentos do quadril, pelo menos os mais importantes. Inguinal, redondo, ou teres, né, esse intraarticular, e os 3 capsulares, iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Eu vou deixar para falar dos músculos na próxima aula, né, num próximo vídeo. E vou falar dos testes especiais do quadril também numa outra oportunidade. As lesões do quadril ficarão também para uma aula futura. Mas eu queria falar ainda, antes de finalizarmos, que existe uma região na face anterior do quadril chamada trígono femoral. Não é uma estrutura, tá? É uma região localizada na face anterior do quadril. Existe um triângulo na face anterior do quadril. Esse triângulo é delimitado superiormente pelo ligamento inguinal, é delimitado lateralmente pelo sartório e medialmente pelo músculo adutor longo. Então, essas 3 estruturas formam um triângulo na face anterior do quadril chamado trígono femoral. Então, superiormente, o ligamento inguinal, lateralmente o sartório e medialmente o adutor longo, né, formando um triângulo na face anterior do quadril. E passando dentro desse triângulo existem 3 estruturas neurovasculares importantes. Inclusive o trígono femoral existe para proteger essas estruturas. O nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. Inclusive essa é a sequência de lateral para medial. Então, nervo femoral é mais lateral, a artéria femoral está no meio e a veia femoral está mais medialmente. Uma maneira de gravar de forma mais simples é NAV, N-A-V. Essa é a sequência de lateral para medial. Nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. Então, são essas estruturas que preenchem, que recheiam, que passam dentro do trígono femoral. E o trígono femoral existe para receber e oferecer proteção para essas estruturas. Não é um bom negócio lesar a artéria, romper a artéria femoral. Um acidente automobilístico, um atropelamento,
podem provocar fratura do fêmur, da diáfise do fêmur, ou mais proximamente no fêmur, e um fragmento ósseo do fêmur pode romper a artéria femoral. Tá? Como é uma artéria mais calibrosa, é uma artéria muito importante do membro inferior, o risco de óbito é grande, né? A perda de sangue promete ser bastante grande quando isso acontece. Se o socorro não for prestado muito rapidamente, dentro de alguns minutos, né, poucos minutos, e não for aplicado o protocolo correto, né, de atendimento emergencial, provavelmente essa pessoa vai morrer por choque, por perda excessiva de sangue. Estima-se que a perda de sangue chega a 3 litros, né, em poucos minutos. Nós temos 5,5 litros de sangue no corpo, então a maior parte do sangue do corpo é perdida e a pessoa pode não suportar essa perda excessiva de sangue. Bom, pessoal, então é isso. Se cuidem, tá? Desejo muita saúde a vocês e aos familiares de vocês. Tá dando os nossos 30 minutinhos aqui que o Zoom nos dá direito. Tá? Então, tudo de bom. Se tiverem alguma dúvida, guardem para a próxima aula, ou então manda um WhatsApp aí, eu vou tentar ajudá-las, tá? Na medida do possível. Um abraço, tudo de bom aí para vocês. Até mais.